Olha aí. Cheguei! Aê! Aê, Fala, Dala. Lê. Bom dia, Pedro. Tudo E aí, certinho? meu, como é que tá? Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo ótimo e vocês? Ótimo. Eu Cara, tava aqui hoje acompanhando o Cieira falando, puta, que aula, hein? Vários Sim, mas paradigmas aí. olha, é o famoso 0800 que eu brinco aqui. Essa aí é 0800. 0800, gratuita, aula gratuita. Quem tá... aulinha Meu Deus. gratuita, exatamente. Mas, ô, Viola, achei legal. Hoje não tá em Atlanta, não tá? Como é que tá? Tá tudo certo, né? Não. Hoje é Curitiba. Ah, não, tudo bem. Só pra saber se... Fuso horário alinhado. Só pra fazer a piada do Não. Walking Dead de novo, só pra quem tem a referência. Foi uma piada. Mas, ô, Viola, obrigado. Né, Pra entender a piada, tem que assistir o episódio, né? Volta lá. É verdade, é pra Assistir o entender a nosso piada tem que episódio. assistir o episódio. É mais um episódio e a direção vai largar, direção. Se vira, larga Vai, o episódio. direção aí, tá ó, botando. o Cieira largou o episódio de podcast dele. Mas, direção, pelo amor de Deus. Sejam cara, mais isso é rápidos, brincadeira. sejam mais rápidos. Mas, ô, Miola, obrigado, tá? Sim, não vamos deixar o espaço para ti. Obrigado por estar conosco, mas às vezes nesse sábado de manhã, muito importante para nós te ter aqui conosco, tá? Muito importante mesmo. O episódio foi só né? Não coincidentemente, várias das pessoas aqui já participaram conosco, né? A gente escolheu a dedo você estar aqui, então, Miola, obrigado por ceder. Aliás, deixa eu deixar também um abraço para a tua equipe, que foi muito massa conosco, né? A Carol, especialmente, ele lidou muito bem, tá? Muito obrigado, pessoal do Boticário também. Então, Miola, fica à vontade, o espaço é teu, nós vamos sair da tela, tu vai poder compartilhar aí, direção, tudo na linha. Bora! Valeu, gente. Obrigado, Dala, obrigado, Pedro. Gente, bom dia. Poxa, aqui o Cieira subiu bastante a régua aqui do tema e eu venho trazer para vocês aqui uma parte um pouco mais técnica, diria, né, de medição aqui em métricas de segurança da informação. Tá? Vamos lá, valendo, muito bem. Aqui, ó, para quem não me conhece, eu sou Marcelo Miola, sou diretor executivo do Grupo Boticário. Estou aqui há mais ou menos 3 anos numa empresa que ela é de origem brasileira, ela tem 46 anos agora de existência, o Grupo Boticário, e é uma empresa global, está ali em 46 países. Então, quando a gente fala de métrica de segurança, a gente fala de métrica de segurança para uma coisa muito grande, para uma empresa muito grande, com uma capilaridade de países e negócios muito distintos, né? Em resumo aqui, como eu cheguei até aqui, na verdade, sempre fui uma pessoa muito técnica, bastante mão na massa, né? Com uma paixão muito grande por segurança da informação, automação, gosto também bastante de matemática e estatística e sou um entusiasta do que eu chamo aqui de segurança sustentável, né? A segurança que de fato ela perdura aqui quando a gente transforma a segurança, que é aquela que a gente acredita que é a informação transformada em hábito, em cultura realmente ali no dia a dia. Massa. Mas para começar a conversa aqui, vamos entender primeiro o que está acontecendo no mundo, né? Quando a gente olha para um primeiro aspecto aqui, né, a gente vê que há sim a preocupação de que a cibersegurança ela é um risco importante para a economia do mundo, né? É uma informação mega batida, né? Mas queria destacar aqui que para mim 3 pontos são importantes, né? Primeiro que nossa economia global ela é basicamente calcada ali, né? Ela é viciada ali em tecnologia. Então, tecnologia para tudo quanto é lado, né? E num mercado, num ambiente tão tecnológico, né, é muito difícil de você, pensando aqui numa visão até mercadológica, aqui, quando a gente pensa, né, é difícil você impedir que novos ofensores entrem, né, e que desafiem esse ecossistema de tecnologia e de economia global. Né? E, é claro, né, a preocupação também fica maior porque os ataques, a gente vê nas notícias, os ataques estão cada vez mais agressivos e constantes, né? Então não param. E onde que esse cenário aqui de impacto à economia ele se desdobra, né? Quando a gente olha para os últimos 20 anos de vulnerabilidades, de existência de vulnerabilidade de tecnologia que são documentadas, a gente olha só para esses últimos 5, 6 anos, a gente vê que as vulnerabilidades elas têm aumentado, não só em quantidade, mas a participação percentual dessas novas vulnerabilidades, que são de valor crítico ou alto, né, de risco crítico ou alto, elas são cada vez maiores, chegando a casa de quase 60% das vulnerabilidades novas descobertas. O que significa isso na prática? Que a gente tem um cenário com muito uso de tecnologia, mas também com uma quantidade de vulnerabilidades críticas ou altas. Entenda, crítico ou alto é como alguma coisa que é de muito fácil exploração e com alto impacto para mim, para você, para o seu negócio. E
não bastasse isso, né, de ser de fato uma questão importante econômica para o mundo, de a gente ter uma questão aqui de um cenário bastante desafiador de correção até dessas vulnerabilidades, né, o cenário também não é, no dia a dia não é muito fácil, né, bastante desafiador. Por quê? Porque esse cenário de tecnologia é bastante dinâmico, exponencial, né? Começou com a galera trabalhando de casa lá em 2020, com a pandemia, com uso de nuvem há mais tempo atrás ainda. Então, você sai da on-premise, vai para a InfraCloud, usa serviço SaaS, né? Tem um ecossistema totalmente digital, tem IoT, OT, tem a chegada do 5G. Estamos falando agora de chat GPT, né? As famosas LLMs, já estão desafiando aqui nós aqui profissionais de segurança da informação a estarmos aqui atualizados, né? E aqui vem o segundo ponto, né? Porque é desafiador, que é difícil de você manter o pace aqui, né? E acompanhar essas transformações, né? Por quê? Porque muitas vezes uma vulnerabilidade como essa que foi citada aqui no meio, está aqui no meio do slide, a exploração dela muitas vezes acontece em horas, né? E a mitigação disso, a correção disso, pode demorar dias ou meses, né? A gente fala assim, poxa, até o Cira trouxe ali, quanto mais a gente escaneia, mais rápido a gente corrige, mas esse tempo nunca é zero, né? Esse tempo ele é algo relativamente importante de ser observado. Em última instância, é como se você estivesse aceitando, falar assim, olha, se o meu tempo médio de correção é de 10 dias, então eu aceito ser invadido em até 10 dias. Eu aceito sofrer um cyber-ataque, sequestro digital em até 10 dias, né? É assustador quando a gente pensa nisso, né? Deveria ser zero, mas não é, na prática, né? E também tem uma vazão que ela é limitada, né? Que você consegue aplicar patches, eventualmente sob demanda ou em janelas, dependendo das empresas e do tipo de serviço que é prestado. Então, nem sempre dá para aplicar aquilo em tempo real, nem sempre dá para fazer aquilo com o menor tempo de teste, inclusive, possível, porque pode causar também impacto em disponibilidade ao fazer alterações. Qualquer alteração ambiente produtivo pode levar a um cenário aqui de indisponibilidade ou perda de performance, né? E soma-se a isso que no mundo existem já hoje um gap gigantesco de profissionais de cibersegurança, em torno de 3,4 milhões no mundo, né? E eles, pela essa raridade e escassez, né, tem ficado cada vez mais caro manter isso aqui dentro das empresas. Então tem muita empresa que não tem profissionais de segurança, tem gente que executa papel de segurança. Galera, beleza. Cenário posto, em 2025, os incidentes cibernéticos vão custar o equivalente ao terceiro maior PIB do mundo, na casa de 10 trilhões de dólares, né? É um número absurdamente grande, mas não estamos tão distantes disso, né? Quando a gente olha para 2021, já tinha uma matéria da Valor Empresa dizendo que para 2021 o número já ia ser 6 trilhões de dólares. Estamos falando de algo que aconteceu há 2 anos atrás, né? Então, se a gente não bater os 10 tri, está muito próximo de bater antes de 2025. E aqui no Brasil também tem um impacto de incidente cibernético, né? Bastante grande, na casa de 32 bilhões de reais foi em 2021. Isso, obviamente, estimado, né? Mas por que tô falando de dinheiro aqui, né? Porque dinheiro atrai novos investidores. Opa, nesse caso aqui, tô falando de atacantes, né? Cybercriminosos. E mais do que isso, né? Quando a gente pensa que, na verdade, esses cyberataques, eu falo, mas está tirando um site do ar, ele está derrubando uma aplicação, um serviço. Não, muitas vezes está invadindo e sequestrando digitalmente uma empresa, mas também extraindo dados, né? Por quê? Porque nós somos uma economia que hoje é digital e dependente de dados. Para onde você olha tem dado armazenado, a gente dá dado para fazer um cadastro para um sistema de fidelidade, a gente entrega os nossos dados para criar porque tem um serviço na internet, um e-mail gratuito, porque, enfim, a gente acaba trocando a nossa vida aqui, né? Nossa moeda de troca para ter acesso a serviços, produtos, são dados, né? E óbvio que esses dados são também úteis para fraudadores, né, para atacantes, né? E quando a gente olha para como isso é bastante claro, quando a gente olha para os dados mais buscados por esses atacantes, ali são dados que são credenciais, né, usuários e senhas ou dados pessoais. A gente não fala mais há bastante tempo, na verdade, de um roubo de dados de cartão de crédito. A gente fala de roubo de dados pessoais, né? E por isso que regulamentações vieram, como GDPR, LGPD aqui no Brasil, entre outros, para tentar blindar um pouco desse cenário aqui de exposição de dados pessoais, do ponto de vista de ameaça que é o titular, mas também a ameaça à economia, né, no final do dia. Muito bem, né? Então, feito aqui o aquecimento no tema, aqui já estamos contextualizados, né? Precisamos falar do óbvio, né? Nós aqui como executivos de
segurança da informação, né, precisamos fazer o óbvio, que é executar, entregar uma estratégia no final do dia, que é o que a gente pode colocar aqui como atingir resultado, objetivo, etc. Tá? E no final do dia a gente mostra isso com métricas que precisam medir algo, né, que me digam se eu estou, de fato, caminhando aqui em direção ao resultado, em direção ao meu grande objetivo. Muito bem, né? E quando a gente pensa, né, numa estratégia que muito, muito comum aqui nas empresas, né, a gente fazer perguntas, né, e as perguntas são meio bottom-up mesmo, do tipo, que métricas que são relevantes para um processo de gestão de vulnerabilidade? Né? A gente pensa em tempo médio de correção, a gente pensa se eu tenho vulnerabilidades, as vulnerabilidades críticas do auto estão sendo corrigidas, se não, qual que é o score de risco aceitável, né? Qual que é a minha exposição interna ou externa, qual que é a taxa de recorrência dessas vulnerabilidades. Mas quando a gente para analisar tudo isso, né, e pensar nessas métricas, será que elas, de fato, elas são as métricas que eu deveria perseguir aqui no processo de gestão de vulnerabilidade? Porque no final do dia, elas têm pouco nível de significado para o presidente da sua empresa, para o seu stakeholder, né, para o seu cliente no final do dia. Ele vai olhar e falar, tá, mas como que isso aqui me diz se eu estou com mais risco ou menos risco, se eu consigo atingir os meus resultados, os resultados da minha empresa, de forma mais assertiva, né, então, para aquele que precisa tomar a decisão sobre investir ou não investir num processo de gestão de vulnerabilidade. Também a gente pode evoluir aqui para outros também processos clássicos aqui de segurança da informação e falar, por exemplo, de um processo de resposta a incidente, né? E a gente pode discutir também, será que no processo de resposta a incidente, que métricas que eu deveria usar aqui para refletir o meu negócio? É a quantidade de incidentes que eu tenho? É o tempo que eu demoro para detectar que eu estou tendo um incidente de segurança? É o tempo que eu demoro para reagir a esse incidente? É o tempo que eu demoro para responder efetivamente, onde entra aquela etapa de eu já identifiquei, já sei o que é, já sei onde é, e agora eu começo a tratar aquele incidente efetivamente? É o custo que ele gerou? Olha, a parada, o incidente cibernético gerou X milhões de reais ou X impacto em horas enfim, ou em qualidade de serviço. É a taxa de recorrência disso. São métricas importantes. Tanto o caso de gestão de vulnerabilidade como de gestão de incidentes, tudo que estamos falando são métricas importantes. Mas, no final do dia, ninguém se importa sobre aqueles incidentes que foram mitigados. Provavelmente os mais importantes, você não pegou, você não viu ainda. O incidente está acontecendo nesse momento e você não está vendo o que está acontecendo. Então, vejam quanto que é importante a gente fazer as perguntas certas e estar preparado, na verdade, para responder essas perguntas com métricas que sejam consistentes, né, que conversem com os objetivos das empresas de vocês. Muito bem. Então a gente pega tudo isso, joga no lixo e começamos do zero. Não, a resposta não é essa. Tá? Mas a gente precisa parar e refletir, né? E usar um conceito de métricas. E aqui é um conceito possível, estamos falando de métricas SMART, né? Onde SMART aqui é um acrônimo para essas cinco pilares aqui. Mas o que chama mais atenção aqui é que a métrica tem que ser relevante, né? E o que significa relevante, né? Será que eu informando quão frequente eu atualizo, ponho patches num computador, ou num servidor, ou numa aplicação, isso é relevante, né? Será que é relevante o tempo médio para aplicar um patch num sistema? Será que é relevante, no final do dia, ser relevante significa você se preocupar com o outcome e não com a métrica em si, né? Por que é o efeito que gera aplicar patches com frequência no seu negócio? Qual é o benefício daquilo? Né? O que se eu deixo de fazer, de aplicar métricas, aquilo lá de fato vai gerar impacto na sua estratégia? Então, ser relevante aqui é o pilar mais importante que muitas vezes nós, profissionais de segurança da informação, nós esquecemos desse pilar. E como eu me torno relevante nessa discussão, nessa estratégia? Tá? Bom, primeiro que a linguagem universal para a segurança da informação, ela é risco, né? Mas mais e mais as empresas têm adotado modelos de alinhamento, por exemplo, modelo aqui de OKR, já vou explicar o que significa isso, né? Para definir aquilo que é importante para a empresa. E essas duas linguagens são de fácil entendimento para os stakeholders. O risco, né? E a questão de
objetivos e resultados chaves, que é o acrônimo aqui de OKRs. E o nosso papel aqui como CISO, como gerente, como gestor de segurança da informação é achar um equilíbrio, né, entre o risco, entre esses objetivos, né, e, claro, criar uma relação de confiança aqui, de muita confiança de que estamos caminhando, né, mesmo na corda bamba aqui muitas vezes, mas estamos caminhando em direção aos objetivos e resultados, mas com muito conhecimento aqui, segurança de que estamos com visibilidade e com esses riscos metrificados, mensurados. Para quem não conhece a metodologia de OKRs, tem um livro que chama Avalie o que Importa, está aqui o QR Code logo acima à direita, recomendo muito a leitura, mas, grosso modo, é uma metodologia para você, de fato, conseguir fazer o desdobramento daquilo que são os seus objetivos, resultados-chave, aquilo que é mais estratégico, e você conseguir fazer desdobramentos do ponto de vista de qual é a visão da sua empresa ou da sua área, né? Quais são os objetivos que são os objetivos chaves a serem alcançados, né? Quais são os resultados que você espera, assim como as ações ou iniciativas que vão sustentar, né, a execução dessa visão, né? Ponto aqui que eu quero destacar é que quanto mais para cima, visão e objetivos macro, né, é uma discussão mais estratégica, mais ampla, mais de longo termo, mais perene, muito mais fácil de você explicar do que quando você vai lá para o bottom line, né, você vai para o chão de fábrica e começa a discutir coisas como frequência de correção de patch, como quantidade de incidentes. A mágica está aqui em você pegar essas iniciativas ou essas métricas e começar a linká-las aos objetivos e resultados chaves que esperamos, né, que a empresa espera que sejam atingidos no final do dia, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Peguei aqui a visão do Google, né, de fornecer o acesso à informação mundial em um clique. O que poderia ser um objetivo aqui embaixo dessa visão do Google, né? Por exemplo, um dos objetivos, né, é uma segurança não negociável, que significa, olha, se a gente tiver que fazer alguma coisa entre inovar e fazer segurança, eu vou escolher fazer segurança, né? Mas isso não pode ser a qualquer custo, né? Precisa ter algum resultado mensurável embaixo disso, porque até agora estamos falando de coisas mais abrangentes, tá vendo? Nem métrica existe aqui, né? Quando eu começo, puxa, eu gostaria aqui, né, um resultado-chave seria reduzir o risco de um cyberataque em 25 pontos percentuais. Bacana, começou a ter meta, né? Começou a ter um objetivo claro, que se sustenta numa segurança não negociável e que, de fato, consegue ajudar nesse grande objetivo de continuar fornecendo acesso à informação mundial em um clique. E ali embaixo você vai plugar, obviamente, as suas iniciativas, quais são os seus projetos, quais são as suas métricas, né, mais de chão de fábrica que vão sustentar e que vão mostrar que aquele risco de fato está sendo reduzido. Mas como eu meço o risco no final do dia? Vamos falar daquela camada do risco, tá? Eu sei que eu estou me comprometendo ali com redução de 25 pontos percentuais, mas vamos entender como a gente pode fazer isso com um caso prático, né? Eu penso aqui, por exemplo, na chance de um ataque com sucesso, né? Um ataque bem sucedido, um cyberataque, um sequestro digital. Como que se parece um sequestro digital? Como um cyberataque tradicional, como etapa extra ali que ele vai criptografar os seus dados, né? Mas quando a gente pensa num kill chain de um ataque de ransomware, ele vai ter uma etapa, um bloco principal ali de o recon, né? Entender qual que é o perímetro que pode ser explorado. Num segundo momento, vai entender ali como que ele pode entregar um payload malicioso, né? E abrir um canal de comando e controle de volta. Há um terceiro step, um grande bloco aqui que vai permitir com que ele se movimente lateralmente, ganhe outros privilégios, consiga filtrar dados, e no final do dia acontece aquilo que ninguém quer que aconteça, que é a criptografia, né? O cripto vai fazer, de fato, a execução do sequestro digital. E aí você pode avaliar, tem vários métodos aqui para avaliar isso, mas eu vou fazer um método bem simples aqui, bastante visual. Vou botar bolinhas, né? E essas bolinhas aqui vão representar em pessoas, processos de tecnologia, o quanto eu acredito, né, que cada etapa dessa ela é vulnerável, suscetível a um cyberataque. Então aqui vou pegar o exemplo do lado esquerdo, a etapa bloco número 1 de reconhecimento. Estou dizendo assim, olha, talvez eu tenha 2 pontos aqui em pessoas, né, que eu tenho como fator de risco, eu tenho 2 pontos em processo, eu tenho 5 pontos aqui em tecnologia, né? De um total aqui, não estou fazendo a conta aqui, mas vamos imaginar que sejam aqui 30 pontos, né? Isso me dá um risco aqui de 30%, um risco residual, hipotético, inerente, né, de 30% nessa camada. E eu posso seguir essa mesma lógica para camadas de entrega do artefato malicioso, e ali eu estou supondo ali um risco de 50%, e na última etapa, já imaginando que ele já está dentro da nossa casa de um risco de 80% de um sequestro digital, desculpa, ser bem sucedido, né? Muito bem. Porém, né,
a gente precisa entender que o cenário, ele acontece, um cenário possível, full chain, que a gente chama, né, que ele vai executar os três grandes blocos, opa, enrolei aqui, né, para executar esse ataque de forma bem sucedida, ou seja, ele tem 30% de chance de ser bem sucedido na etapa 1, 50% na etapa 2, 80% na etapa 3. E basta fazer uma continha de vezes aqui entre essas probabilidades, a gente chegar num risco, numa taxa de sucesso de 12% de um ataque de full chain. Ou seja, ele teria que passar por todas essas camadas para conseguir executar um sequestro digital. Mas, não necessariamente ele precisa fazer a etapa 1 de reconhecimento. Ele poderia só fazer a etapa 2 de entrega do artefato e a etapa de movimentação lateral, exfiltração de dados, né? Isso me leva a um risco, se ele já estiver dentro de casa, né, superado a primeira etapa, um risco de uma taxa de sucesso de 40%. E um terceiro cenário, onde ele já está dentro de casa e você espeta aquele famoso pendrive malicioso, que já abre o backdoor, tem todo o pacote instalado ali dentro, com uma taxa de sucesso de 80%. Muito bem. Porém, seriam esses três cenários igualmente prováveis? Né? Pensa aqui, se eu estivesse fazendo um paralelo aqui, poxa, no Brasil, furacão, incêndio e uma nevasca. Esses três cenários são igualmente prováveis. Aqui não, né? No Brasil talvez seja mais provável um incêndio, né? Tem muita seca, inverno, não chove, né? Pegar fogo nas coisas. Muito bem. Mas se fosse em outro país, eu estou fazendo analogia de país com empresas aqui, né? Pode ser que em outra empresa, vou pegar, por exemplo, empresa, Estados Unidos aqui também pode ter furacão, pode ter nevasca, pode ter, né, incêndio. Então, pode ser que as coisas aconteçam de forma igual, né? Mas é importante fazer essa reflexão. O quão provável é que isso aconteça na sua empresa? Lembra que a gente calculou o risco de taxa de sucesso de cada cenário, dos três cenários que eu estou trazendo como exemplo aqui? Full chain, um cenário que já tem um target já comprometido, e só o cenário 3 de se mover e fazer a escalação de privilégio? Muito bem. Vamos imaginar aqui que o cenário 1 eu tenho uma probabilidade de acontecer de 17%, né? Probabilidade de acontecer o cenário 2 de 33% e outra de 50%. Quando eu faço o cálculo disso, eu chego num cenário composto de um risco de 55%. Ótimo, já temos uma métrica. Opa, agora ficou fácil eu me comprometer com aquele key result de redução de um cyberataque com sucesso em 25 pontos percentuais, o que me levaria de 55 para 30 pontos, 30% aqui, né, como o meu alvo de sequestro digital. Muito bem. E como eu mitigo esse risco? Tem várias estratégias aqui, e aqui eu gosto mais daquelas que vão quebrando o problema e eu particularmente adoto isso no dia a dia e vou transformando esse problemão no problema médio e no problema pequenininho, né? E como eu posso fazer isso? Bom, eu posso usar, por exemplo, um framework como o Mitre, né, que me permite ter táticas e técnicas aqui bem detalhadas para cada uma daquelas etapas de um cyberataque e olhar para aquilo e entender. Fazendo um recorte na camada que eu tenho mais probabilidade, eu vi lá que eu tenho 80% de chance de sucesso na última camada, né? Separar aqueles pilares de escalação de privilégio, movimentação lateral e exfiltração, que permite olhar com um olhar bem menor do que ter que analisar todos os controles ou todas as táticas e técnicas do Mitre. E em cima disso, eu vou analisar quais eventualmente ali eu tenho maior oportunidade de melhorar ou de mitigar risco. E como eu faço isso no dia a dia? Né? Eu pego esse backlog, eu pego aqueles itens que eu entendo que eu posso endereçar, né? Adiciono no meu backlog de segurança. São itens que eu preciso resolver. Está lá no meu to-do list. Né? E como eu processo esse to-do list? Com uma sprint. E como eu faço isso? E por que a sprint é importante? Né? A sprint é importante porque me permite ter quick wins, ou seja, em janelas menores eu começo a aferir resultados e isso vai, obviamente, drenando aquele risco de 80% que eu apresentei lá na última camada. E como eu faço isso? Põe isso no backlog, faço a minha planning, determino as tasks, implemento aquelas melhorias e dou aquela revisada, ver se de fato tive sucesso naquela sprint ou não, e vou fazendo isso, né, de forma recorrente. Tem um método para fazer isso. Né? Bacana. E quando eu paro? Na verdade, eu não paro, porque fazer segurança de informação, né, se não caiu a ficha para vocês aqui, né, não tem um endgame nessa história aqui. É um processo contínuo, é um programa. Então você vai fazer isso várias vezes, repetidas vezes. E a pergunta que fica aqui é, putz, mas até quando eu faço isso? Né? E aqui acho que a sabedoria é você saber quando parar. Né? Por que quando parar? Porque eventualmente para reduzir os primeiros 50% do risco, né, tirar de um alto e trazer para a média, reduzir de 80% para 40%, isso vai demorar um tempo T, que seja 15 dias, 30 dias, não importa, né?
Mas para reduzir pela metade de novo, você demorar o dobro desse tempo, vai ficando cada vez mais difícil o game, né? E esse tempo que você demora, você traduz isso para investimento em gente, em tecnologia, em processos, né? Isso é dinheiro, né? Investimento é dinheiro. Então, em algum momento, você tem que falar assim, deu, né? Não quero ter zero risco e não vou ter zero risco nunca, mas eu preciso saber quando parar, tá? E aí, eu continuo empurrando o inimigo para fora. Eu vou trabalhar em outra camada. Eu vou para aquela segunda camada que tinha 50% de probabilidade. Vou selecionar os pilares do Mitre que refletem essas camadas de entrega, de exploração e comando e controle, e vou executar as minhas sprints. Vou botar isso no backlog para continuar trabalhando aqui na correção desses riscos de segurança, né? Mensagens aqui principais aqui do tudo que foi falado, né? Primeiro, né, a questão que falar o óbvio muitas vezes precisa ser dito, que a gente não para pensar, né, sobre nosso papel como executivos, como executores no final do dia de uma estratégia de segurança de informação, e muitas vezes não estamos entregando as métricas corretas que importa aqui o outcome dela, né? Que de fato aqui não tem certo ou errado, mas tem aquilo que é relevante ou irrelevante dado o seu contexto atual. Então, se você está num cenário on-premises, numa empresa fortemente regulamentada, ok, né? Você tem um cenário, você tem uma empresa, tem uma situação diferente, eventualmente, que uma empresa que é uma startup, que está começando agora, que tem um produto digital incipiente, ou que está experimentando, fazendo um MVP, né? Então, as métricas precisam ser calibradas de acordo com o seu contexto atual, né? Terceira mensagem importante aqui, né, que é uma abordagem top-down, muito mais fácil de entender, de vender, inclusive. Vender aqui é importante para a cibersegurança, porque no final do dia, você precisa de investimento. Você precisa do buy-in, do CEO, de VPs, de stakeholders, dos seus clientes, de que aqueles investimentos precisam ser feitos, né? E que eles, de fato, ajudam a entregar o objetivo da empresa. Tem aqui uma estratégia clara de mitigação e gerenciamento do risco. Por quê? Né? Porque na linha do tempo você fala assim, poxa, mas eu sofri um cyberataque e eu estava fazendo trabalho de correção. Sim, mas é sobre isso, é sobre em algum momento estava planejado você corrigir aquilo, mas infelizmente aconteceu um incidente antes. Então você também começa a explicar que esse não é o foco no momento, você precisa ter foco para resolver algumas coisas, e esse foco vai fazer com que você gaste energia no local correto. De novo, ninguém está livre aqui de sofrer um cyberataque ou um incidente, mas ter uma estratégia é fundamental. Penúltimo ponto aqui, né? A estratégia não é algo fixo. Então lembra lá, slide 1, falamos lá, não é o slide da minha apresentação, é o slide do cenário do mercado. Nós falamos do cenário de risco cibernético, das ameaças em tecnologia, do cenário evolutivo de novas tecnologias, novas tendências. Então, a sua estratégia ela precisa ir se adaptando a esses riscos. Então, manter a estratégia viva é também super importante, e você vai adaptar suas métricas, não tem problema. Você vai continuar adaptando suas métricas, seus outcomes, os seus key results, a sua visão de empresa também. Então, essas coisas são bastante dinâmicas, né? E, por fim, as métricas também são muito importantes aqui para medir a eficiência e efetividade do seu programa de segurança. Então, não deixe para depois isso, né? Vai ser muito difícil você mostrar como estava antes de você chegar, né? De mostrar o resultado do seu trabalho, o resultado daquilo que foi feito, daquilo que foi mitigado, se você não começou a medir desde o momento zero. Então, meça, tenha números, trabalhe com números, com racional baseado em números, e faça o seu programa de evoluir baseado nessas métricas. Gente, é isso. Sem mais delongas. Dala, Pedro, não sei se vocês têm alguma pergunta, querem trazer alguma coisa, produção. É o que nós vamos entrar agora. É o momento em que tu deixa o convidado meio estamos ao vivo já. Na verdade é uma surpresa, porque aí é para tu tocar o resto da conferência aí. Marcelo Viola agora na frente na operação da conferência. Ô, Viola, aliás, a gente não falou anteriormente, tá, gente? Mas quem quiser deixar perguntas aí no chat, fica à vontade, né, Pedro? Tá me interagindo aí, né? Tá louco? Esqueci de começar isso. Mas vai. Não, só fica à vontade. Agora é a hora. Façam agora isso, é a hora. Aproveitem esse momento. Quer puxar a tua anotação aí, não? Quer puxar? Não, o comentário que eu queria fazer aqui, que foi um comentário do Miola do final aqui, se tu quiser, talvez até dar mais uns detalhes aí, é a ideia de medir, né? Tu incentiva que as pessoas meçam o que elas estão querendo
enfim, a realidade delas ali na frente, o que elas estão querendo proteger, enfim. E eu acho que esse é um ponto interessante da gente comentar agora para o final, que é essa necessidade de medir de forma precisa o que é que o nosso objeto de interesse, né, ali. E isso não só, agora eu tô o homem das conexões aqui. Não só eu vou conectar com o que a gente falou antes ali no momento de intervalo, como a própria a palestra anterior ali do Cira. O que é que a gente estava, o que ele comentou ali? É essa forma de proteger descentralizada, né? A segurança como feita de forma centralizada, conectado com o que eu falei antes com a questão da comunicação, né? Então, para o pessoal aproveitar esse momento agora para aprender essa questão de comunicação e conectando com o que nós estamos falando agora, nessa questão de mensurar, né? É para a gente poder, inclusive, falar sobre aqueles riscos ou aqueles ativos ou aquelas problemas relacionados à segurança que a gente precisa lidar, nós precisamos ter eles bem mensurados, nós precisamos ter esses instrumentos linguísticos para falar sobre eles, que vão vir com essa medição. A gente precisa ter números, a gente precisa ter o que eles estão fazendo, a descrição deles, e todas essas questões. E acho que isso é interessante da gente abordar assim, aqui nesse Perfeito. Ato. Perfeito. Falando um pouco dessa questão de trazer dados, né? É importante que as pessoas tenham essa postura ao ter diálogos. Então, se alguém vem trazer um problema para você, fala assim, olha, eu acho que o risco do chat GPT é muito grande para a nossa empresa. Sim, mas baseado no quê, né? Então, ser a primeira barreira no sentido de forçar o seu time a pensar e trazer dados para que subsidiem aquela afirmação. Senão vira uma afirmação muito vaga, que nós devemos investir, sim, mas baseado no quê, né? Então, é papel da liderança de segurança, papel do time, ter essa cultura de falar assim, tá, mas se você não trouxe dados, traga dados. Se você não sabe como levantar, vamos pensar como levantar dados que subsidiem essa afirmação. Sim. Então, o primeiro step é fazer isso, né? O segundo é óbvio, né? Os times muitas vezes têm muita informação na mão, mas não estão sabendo extrair o valor daquela informação. Então, você fala de... vamos falar, por exemplo, vou voltar no caso do chat aqui, né? Do chat GPT, né? Assim, cara, mas é um problema muito grande, tá? Mas eu vou olhar onde isso. Cara, se você tem um proxy na sua empresa, olha lá a quantidade de colaboradores que estão navegando e usando o chat. Porque senão vira tudo, assim, o que é mais importante? É o chat, é o Midjourney, o Bard, né? Dá para resolver tudo? Não dá, eu vou ter que escolher um. Então, se agora o que está sendo mais utilizado é o chat GPT, vou focar em estudar aquilo, em pensar em métricas, em estratégias para construir um arcabouço de segurança que faça sentido, com dados novamente, né? Pode ser, de novo, que o Bard tem o mesmo problema que o chat, mas se não é tão utilizado na minha empresa nesse momento, talvez seja um problema menor. Isso vai te dar o senso de urgência. E curioso que isso também é baseado no que a gente estava falando essa semana aqui, sobre aquela questão de a gente não pode ter incertezas nisso, né? Em segurança da informação. Ou a gente pode não saber algo, não sei, não medir, não sei dizer o que é, mas essa zona cinzenta ali de tipo, eu acho que é tal coisa. A expressão da semana foi o em tese. Em tese, não. Pedro, eu falei para ele, Pedro, não existe em tese. Não dá para ter em tese. Ou é ou não é. Nós temos que saber o que é. Não temos. Onde não sabe, né? Eu acho que tem a ver com isso, tem a ver com o contexto. Mas Biola, muito show. Alguém quer? Fica à vontade, viu? Quer interagir, toca a ficha aí também. Pessoal, Biola, eu tenho só um... Fala. Deixa eu só trazer um ponto aqui sobre o que o Cira trouxe, vou trazer talvez um número aqui, que eu talvez possa compartilhar aqui, não sei se eu posso, mas vou me arriscar. Valendo, né? Quando a gente começou a botar uma estratégia aqui de visibilidade de vulnerabilidades de infraestrutura para os times, a gente bateu naquele sentimento, sim, que o Cira comentou, de falar assim, putz, a gente vai entregar um monte de problema, entregar um caminhão de problema no colo dos times de infraestrutura, e dado o caminhão de problema e a velocidade com essas informações, essas vulnerabilidades novas estão chegando, eles não vão dar conta de corrigir, né? E o que a gente viu foi uma redução drástica no tempo médio de correção de vulnerabilidades, e a gente demorava meses, eu estou falando aqui de muitas vezes 6 meses ou mais para corrigir um item como esse, uma vulnerabilidade, a gente que estava na casa de 23 dias hoje, né? Estou trazendo números aqui para a mesa, assim como também isso, obviamente, vai fazer com que a volumetria aumente absurdamente de correção. Então, a gente passou a corrigir na casa de milhões de vulnerabilidades por ano, coisa que a gente fazia na casa de centenas de milhares, a gente passou a corrigir milhões por ano. Então, trazendo um pouco aqui até de números e experiência prática do que o Cira comentou, de fato acontece, mas, de novo,
só acontece porque você dá visibilidade, a visibilidade traz métrica, a métrica traz a informação daquilo que é importante, isso dispara uma ação, um efeito positivo de execução e de mitigação de risco. Não, Miola, esse ponto é legal tu ter trazido isso, porque nós discutimos ao longo da nossa jornada de trabalho aí sobre eu estava citando, por exemplo, essa questão da visibilidade em relação à diagramação e trazer elementos visuais, né? Essa semana, conversando com as equipes aqui da WSS. Eu disse, legal, a gente enxerga o que tem, né? Mas a gente só conseguiu enxergar o que tem porque a gente discutiu uma coisa anterior para tentar chegar aqui nessa visibilidade e com isso o que a gente faz, né? Então, o meu comentário em cima disso é que acho que é legal compartilhar com a galera aqui, como eu gosto de fazer também, que é essa cadeia, eu gosto de usar o exemplo do xadrez, né? Dependendo do movimento que tu vai fazer, outros movimentos vão acontecer, só que tu precisa fazer esse movimento para que os outros aconteçam. Não adianta tu pensar lá na frente nesse ponto, né? Eu acho que casa com o que tu tá falando, né? Essa ideia de contexto, eu acho que é massa, muito massa. Show de bola, gente. Miola, cara, muito obrigado novamente por estar conosco, né? Nesse sábado, né? Aproveite o sábado também. Se quiser estar conosco ao longo do dia também, tens o link, tá todo mundo. Se quiser compartilhar com os conhecidos, fica à vontade. Aliás, isso serve para todo mundo, tá? E Miola, obrigado, bom sábado para ti. Vamos nos falando. Eu que agradeço. Quem sabe uma terceira oportunidade aí. Com certeza. Obrigado. Vou continuar acompanhando aqui o evento, tá muito bom. Claro. Boas provocações. Por favor. Valeu, Miola. Valeu, obrigado. Miola. Até mais. Valeu, gente. Tchau, tchau.